Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Heitor Prado, eu sou psicólogo e toda quinta-feira, às 19 horas, eu venho aqui responder algumas perguntas do Quora. E de longe, acho que relacionamentos é o tema que mais aparece. E, não podendo ser diferente, a primeira pergunta é sobre relacionamentos. Como diferenciar a expectativa saudável de expectativas ilusórias? Eu acredito que é muito difícil, mas se for para criar uma regrinha entre expectativas, o que é algo ilusório, o que é algo real, o que pode ser, expectativa é algo que você espera que aconteça. E muitas vezes nós buscamos o genuíno. E a busca pelo genuíno busca a falha, porque a busca pelo genuíno é buscar que o outro faça, que algo aconteça da forma que você acredita ser genuíno. E a gente até bate em pontos de obviedade. O que é óbvio para você não é óbvio para todo mundo. Logo, o que é genuíno para você não é genuíno para o outro. E aí, por sua vez, todo o alicerce da tua expectativa está sobre uma construção da tua história e não necessariamente de um inconsciente coletivo que todo mundo olha e tem a mesma conclusão. Poxa, Heitor, o céu é azul, todo mundo tem essa conclusão? Pode ter certeza que, assim, até por um contexto fisiológico, as pessoas têm variações nessa conclusão. Para alguns é um ciano, para alguns é um azul mais próximo do que está aqui no meu fundo. Então, é muito perceptível como o prisma de cada um, e em alguns momentos, literalmente, enxerga a realidade diferente. Então, quando que essa expectativa pode ser algo que não vai só gerar frustração, quando não vai ser algo essencialmente ruim, danoso, disfuncional? Vai ser quando essa expectativa é sobre algo que você não tem o peso de ter assertividade. Poxa, eu espero que esse filme seja muito bom, eu gosto muito dessa série. Eu já assisti, já li o livro e tudo mais, e, poxa, espero que o filme seja bacana. Tenho expectativa sobre o filme, que ele seja bacana. Um exemplo, por exemplo, para mim é o Duna. Eu já li o livro 3 vezes, eu gosto muito da história. Eu acho que Frank Herbert tirou de 10 para um cara que veio de um ativista, escreveu o que ele escreveu com a riqueza de detalhes, com todo o contexto sociopolítico. Eu acredito que existe um contexto que era difícil de ser adaptado, e foi difícil de ser adaptado da primeira vez, e que na segunda vez que ele foi adaptado teve que ter algumas alterações, e até entendo, né, por mais que não concorde com todas. Mas a minha expectativa naquele ponto foi algo negativo? De forma alguma, né? Ainda mais com a trilha sonora de Franz Zimmer, eu deixei espaço para o inesperado. E parte do inesperado que aconteceu foi positivo a mim. Agora, isso me gerou um pouco de ansiedade? Isso me gerou um pouco de frustração? Com certeza. Então, para recapitular a pergunta, existe uma expectativa essencialmente positiva? A previsibilidade é um ponto que traz menos ansiedade pra gente. Agora, a expectativa, esperar que uma dessas possibilidades, que é a que você tá torcendo, aconteça, é um impulso a mais para o retorno. Ou seja, pode ser tão mais prazeroso ou tão mais danoso. Então, a expectativa ela só é algo positivo se aconteceu o que você esperou. E aí é engenheiro de obra pronta, é só depois que acontecer que você realmente vai saber. Então, para fechar a pergunta de uma vez, não tem como ter uma expectativa antes que ela seja concretizada que seja positiva, porque ela vai levar você a ficar muito mais ansioso, levar você a ter muito mais um ponto de visão distorcido sobre aquele fato do que se você permitisse ver ele sem nenhuma lente. Eu acredito que o grande exemplo, até falando de filmes novamente, seria o filme do Coringa, né? Ali o primeiro filme do Joaquin Phoenix, que foi um filme que ninguém esperava, ninguém buscava. Ele saiu no cinema e, de repente, virou a febre que virou. Então, ninguém esperava que, ao contrário, por exemplo, na mesma linha do filme do Batman, né? Onde a gente teve ali o Robert Pattinson, todo mundo esperava, todo mundo, como que vai ser? Então, teve muita expectativa. Quando você se blinda de ter essa expectativa, você consegue aproveitar melhor, de forma genuína, aquela situação. A segunda pergunta aqui do Quora pergunta sobre inteligência. Tudo que aprendemos é útil na vida ou realmente existe conhecimento inútil? Olha, até essa pergunta tem diversos tipos de resposta, mas a gente for analisar direto pela neurociência, quando a gente vai analisar a função de sinapses, todo conhecimento trabalha para um dia ser uma ponte para algo. Você cria muito mais fácil estruturas de memórias em blocos que você já conhece, que você já vivenciou, do que em blocos que você nunca viu nada igual. É muito mais fácil aprender algo que tenha uma ligeira similaridade com algo que você já viu, que você já aprendeu, do que começar do zero. Ou seja, começar uma língua que seja próxima da língua que você já fala, que você já domina, é muito mais fácil do que uma língua que você tem completa diferença. E isso tem uma estrutura, inclusive, cultural.
Poxa, eu não falo alemão, não tenho ideia do alemão, mas toda a minha família vem de lá e tem toda a cultura. Então, para você, é muito mais fácil associar diversos termos, diversas situações com o alemão. Agora, um descendente de italiano que fala português e malemar espanhol, é mais fácil ele ir por italiano do que ele é alemão. O contexto dele é diferente, tá? Então, assim, voltando à pergunta, tem conhecimento inútil? Ele pode ser inútil no presente. Agora, no futuro, ele pode ser uma ponte para algo que você não esperava aprender. Eu não esperava que hoje, em 2025, estaria aprendendo coreano e japonês. Mas todos os anos que estudei, que fiz judô, que estudei ali mangá, anime, estudei é difícil, é forte, né? Mas assisti bastante, gostei de cultura japonesa. Hoje, para mim, linkar as palavras é muito mais fácil. Então, quando eu vou me apresentar em japonês, quando eu tenho algum tipo, uma espécie de conversação em japonês, para mim é muito mais tranquilo do que quando eu aprendi da primeira vez lá a contar em japonês, por exemplo, no judô, na ichi, nisso. Então, foi um ponto que teve uma disparidade. Hoje eu já tenho um background, ou seja, apoiou. Mas talvez naquele momento, quando eu era criança, quando para mim não fazia diferença se eu estava em português ou em japonês, porque eu não entendi o propósito, para mim aquele conhecimento poderia ser inútil. Hoje ele é uma ponte. Então, às vezes a gente vê, pô, eu tô no YouTube aqui, acabei caindo no teu vídeo, ou seja, respondendo a pergunta, não existe conhecimento inútil. O único conhecimento que a gente pode lidar como inútil é um conhecimento que ele não é utilizado no presente, mas é improvável que ele não seja utilizado no futuro, mesmo porque a estrutura de formação de ligações de sinapse, ela é complexa. Então, eventualmente, o seu cérebro ele pode utilizar alguma estrutura que você jamais entenderia como um caminho a ser seguido, um caminho mais rápido, e o teu cérebro utiliza. Então ele cria pequenas estradas paralelas e sinapses são processos elétricos. Se você tem uma ramificação maior, se você tem vários caminhos, várias estradas, o teu cérebro, pela lei do menor esforço, ele vai sempre buscar o menor caminho. E aí, eventualmente, vai passar por algo que você nunca imaginou que o seu cérebro ia utilizar para um pensamento assertivo, para um novo desenvolvimento aí no teu cognitivo, na tua função cognitiva em si. Próxima pergunta aqui do Cora é uma pergunta que acontece bastante, é muito frequente, mas ainda assim é uma pergunta... Pode parecer óbvia a resposta, mas não é para todo mundo, e até vou explicar isso novamente. Por que não conseguimos dar 100% em tudo, né? Por que não conseguimos ser 100% em tudo? E aí a gente pode até reduzir 100% no trabalho, 100% na vida pessoal, 100% no relacionamento, 100% como pais, como filhos. Por que é difícil ter esse esforço? Primeiro, a gente precisa dividir essa resposta em 3 pontos. A primeira é, a assertividade não é sobre ser 100%. A assertividade é sobre ser a porcentagem que te cabe para aquela situação. Então, eventualmente, se você tem um copo com capacidade de 100 ml, como 100%, e ele já tem 20, se você coloca 100%, você vai transbordar. Então, isso acontece em situações do teu dia a dia. Não adianta, é prejudicial você ser além da dose. Então, saber o que você precisa fazer para aquela ação, e isso é muito visto, por exemplo, em ação de vendas, o que você precisa fazer para converter não é essencialmente ser o melhor vendedor, mas entender aquela necessidade e trabalhar dentro daquela necessidade. Às vezes vai ser 5% do teu potencial, porque 95% da decisão de compra já está tomada. Você só vai firmar ela. E aí, o outro ponto. Então, assertividade, segundo ponto. Entender que cada atividade que você coloca na tua vida, você não está reduzindo o teu tempo em fração. Não é assim que funciona. Até o Scrum trabalha muito, né? O livro, a metodologia Scrum, trabalha que cada vez que você dá um novo projeto para uma equipe, você não fraciona equivalente à produtividade do tempo dessa equipe. Porque você tem que levar em conta o tempo de desperdício. Então, se você tem a equipe A que está com um projeto, essa equipe já não está dando 100% nesse projeto. Porque acontecem coisas que você não consegue essencialmente prever e acaba que esse projeto fica... Porque acontecem coisas que essencialmente ou você não consegue prever ou estão relacionados com os próprios indivíduos e que acabam entregando 95%, 90% desse projeto. Vamos colocar 90% para esse exemplo. E aí você vai lá e coloca mais um projeto para essa equipe. Poxa, Heitor, dividiu então 45, 45. Não, porque você tem o desperdício da troca de um projeto para o outro. Então eu estou falando aqui de uma marca de uma propaganda de miojo e vou para uma propaganda de sabonete. É a mesma coisa? Não. Por mais que você ainda está falando de um grupo de marketing, um grupo de vendas, ele vai ter que sair de um produto e ir para outro. Isso não é só no Excel, não é só no Canva que ele está mexendo, é também na estrutura sináptica. O caminho que ele vai vender
um iogurte, que ele vai vender um shampoo, não é o mesmo que ele está vendendo um miojo. É simples assim. Ou seja, essa mudança tem um desperdício de tempo e esforço. Chega um ponto que, se você atribuir muitas tarefas para a mesma equipe, essa equipe acaba tendo um desperdício equivalente ou superior à porcentagem de efetividade nos projetos em si. Ou seja, gasta-se tanto tempo e tanto esforço na mudança de um projeto para o outro, no estresse desses projetos, dessa composição de projetos, quanto efetivamente se gasta fazendo o trabalho em si. E isso também acontece na nossa vida. Às vezes a gente quer ser o melhor em tudo e não se dá conta que perde tempo, perde esforço. Quando você vai pra academia, você não tá perdendo 1 hora, você tá perdendo 1 hora mais o quê? 20 minutos ida e volta? É 1h40, é quase o dobro. Poxa, mas você chegou lá, você alongou, você teve que esperar alguma coisa porque a catraca tava ali emperrada, então é tempo. O tempo não para para você resolver seus problemas, ele continua rodando. O teu cérebro continua se esforçando, você continua gastando energia. Então é um tanto quanto uma visão distorcida de si, e aí eu coloco no terceiro ponto, ao querer alcançar 100% em tudo, querer ser o melhor em tudo. Saiba que, se você é melhor em algo, com certeza alguma coisa na tua vida, você não está sendo o suficiente. Você está retirando forças, ou você faz poucas coisas. Heitor, eu acordo, eu me alimento, eu faço academia e eu estudo. Pessoal que trabalha para estudar para concurso, pessoal que estuda para residência de medicina, a rotina é essa. Pô, Heitor, não tenho esse privilégio. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar pensando nos meus filhos, eu tenho show de bola. Então esteja ciente que, mesmo que você queira muito, o teu esforço ele vai ser comprimido no espaço que você tem e não no espaço que você quer ter. O esforçado sempre vence talentoso? Sempre vence talentoso. Só que tem esforçado que tem mais tempo disponível, mais energia disponível e outros que não tem. E aí a gente volta na máxima lá de relacionamentos, de redes sociais e todos afins, que a comparação é a morte da felicidade. Compare-se a si mesmo, compare-se a sua vitória, não dos outros. Porque aí acabou. Você está pensando ali num cidadão que tem o privilégio de acordar, comer, estudar e dormir com você que não tem. É o caminho para frustração, é o caminho para achar que você é incompetente. Não é uma realidade. Dá para diminuir suas tarefas? O que dá para enxugar que você está fazendo às vezes a mais, que não tem necessidade, que está te cansando mais do que trazendo efetividade. Então, guarda isso nessas caixinhas do necessário. O que é necessário para você hoje? Onde você quer brilhar hoje? Onde você quer ser 100%? E foca nisso, com a ciência do preço que você está pagando por isso. E até tendo um enobrecimento dessa vitória, reconhecendo ela com mais facilidade, porque você sabe o quanto você sangrou para chegar até lá. Pessoal, por hoje foram essas perguntas, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que toda quinta-feira, às 19 horas, temos perguntas aqui, mas não se limitem a elas. Qualquer dúvida a mais, qualquer dúvida diferente das perguntas também, coloque aqui nos comentários, será um prazer sempre responder vocês. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!